Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Está começando o programa Focas na Rede, um programa de entrevista realizado pelos alunos de jornalismo da Universidade de Sorocaba, através da parceria entre a Rede Amigos da Cultura e a Agência Experimental de Jornalismo, a AJOR. E no programa de hoje nós vamos conversar com Pedro Pacheco, um dos produtores culturais do Fora do Eixo de Sorocaba. Tudo bem, Pedro? Primeiro, obrigado pela participação aqui no programa. Oi. Pedro, como é o trabalho de um produtor cultural hoje em dia? Vai muito além só da produção cultural, né? Você tem que se articular em rede, você tem que integrar uma série de ações que vão além só da mera produção cultural. Então, parte tem que... Também as redes culturais, você diz assim, as redes sociais, é um caminho. As redes sociais, diversas redes, assim, redes de articulação, encontros presenciais. Não dá mais para você trabalhar isolado quando se diz em relação à cultura, assim. Uhum. E vocês têm blog, site, como vocês trabalham? A gente trabalha, na verdade, ocupando diversas mídias sociais, assim. A gente trabalha mais com a formação de núcleos específicos, assim. Então, ao invés de ter um site nosso do Fora do Eixo Sorocaba, a gente forma um site de cobertura colaborativa, onde todo mundo pode postar e tal. A mesma coisa com vídeos. A gente procura espalhar bem, assim, todo o conhecimento, toda a produção que a gente tem para as pessoas conseguirem fazer tudo. E como funciona, mais ou menos, a ideia do site, dessa colaboração? Bem, tem algum evento, tem alguma coisa que a pessoa quer cobrir, a gente monta um centro multimídia colaborativo. Se a pessoa tem uma câmera fotográfica, se a pessoa quer escrever uma resenha, ela vai no evento, chega lá com o gestor do centro multimídia e fala, tirei uma foto aqui, pode postar e tal. Faz a cobertura ali na hora mesmo, ou vai lá na nossa sede, conversa e começa a colaborar. A sede fica onde? Pode dizer pra gente? Fica na Rua Capitão Nascimento Filho, número 321, bairro Vergueiro. E quem tem esse interesse de colaborar com o site, você procurar vocês e tem o contato, alguma coisa pra mandar, enviar? Que a gente não trabalha só com produção cultural, assim, só com comunicação, só com site. É uma rede muito ampla, assim, uma gama muito grande de serviços voltados, não só pra cultura, assim. Então, quem quiser conhecer os diversos projetos, é só aparecer lá na sede mesmo e conversar. A gente mora lá, tá lá o tempo todo. E quem faz parte do coletivo cultural? Cara, hoje a gente tá em 5 pessoas, que a gente chama de núcleo durável, que é a galera que mora na casa, que sobrevive do nosso caixa, e uma rede de colaboradores com os projetos que eles têm, assim. Então tem a Love Skate Crew, que é uma marca de skate que colabora com a gente no setor de esportes. Tem um coletivo chamado 015, que trabalha com a linguagem do hip hop. Então é uma rede muito ampla de colaboradores, assim, articulado por essas 5 pessoas que estão na casa. E você vê um apoio? É um apoio bom? Como que é esse elo, essa relação? É uma relação mútua, assim, né, cara? Tipo, é um feedback muito legal. A gente consegue trabalhar com as ferramentas que a gente tem para engrandecer os dois lados sem ninguém perder. Assim. Então não é muito um apoio, assim, é mais uma troca. Uma troca, e você vê essa troca, você vê que o pessoal entende a proposta? É difícil explicar para eles a proposta do circuito. Se eles não entendessem, não teria por que colaborar, né? Uhum. E quem pode fazer parte, no caso? E tem, assim, através de uma conversa, chega, assim, senta, tem que ter as ideias, assim, parecidas. Como você procura, qual é o perfil que você procura? Hoje a gente consegue dizer que a gente consegue trabalhar com a maioria dos perfis que tem por aí, assim. A gente não acredita muito num perfil específico, porque a forma como a gente produz, assim, ela tomou um rumo muito amplo, assim. Se você quiser trabalhar com esporte, se você quiser trabalhar com música, se você quiser trabalhar com cinema, assim, a gente só procura ser sempre o mais horizontal possível, assim, sem ter nenhum nível de hierarquia. E procura trabalhar de uma maneira muito aberta, assim. A gente não é uma agência, a gente não é uma produtora em si. Então a gente consegue trabalhar com a maioria das pessoas que chegarem lá e quiserem de fato colaborar. E para o pessoal entender como é criado um coletivo? Várias pessoas que se juntam e assumem algumas funções e se propõem a fazer alguns projetos, assim. Então, sei lá, todo mundo pode ter um coletivo, assim. Você quer, sei lá, você anda de skate, você não tem lugar para andar de skate. Você monta, você se organiza e você faz o que, sei lá, o Estado ou alguma secretaria deveria fazer. Você se organiza e começa a trabalhar com aquilo que você quer, assim. É como se fosse aquela comunidade que tem na internet, é quase uma comunidade na sociedade, assim, né? Uma forma mais ou menos assim. O mais conhecido deles é o Circuito Fora do Eixo, né? Um dos mais conhecidos. E como foi a vinda para Sorocaba? Cara, a gente trabalhava já em Sorocaba com alguns pontos de linguagem, que era o Sans Coletivo, o Rasgada Coletiva, e em um momento a gente decidiu montar essa casa Fora do Eixo aqui para centralizar a produção cultural, para a gente conseguir negociar num âmbito mais forte, assim.
montar de fato uma casa de cultura, onde a gente possa articular essas diversas redes que tem aqui em Sorocaba. Então o trabalho nosso em Sorocaba é de uma construção anterior, e a gente assumir o nome de Casa Fora do Eixo Sorocaba foi só um passo para frente que a gente deu, assim, no sentido de articular essas diversas redes que já existiam em Sorocaba. Então o Fora do Eixo ele nunca veio para Sorocaba, assim, já estava aqui e só se juntou e decidiu se organizar dessa maneira. E a formação cultural, como você vê a formação cultural hoje aqui em Sorocaba? Cara, eu acho que Sorocaba, das cidades do interior que eu conheço, assim, é uma que tem as possibilidades mais férteis de todas. A gente tem diversos grupos organizadíssimos aqui, a gente tem diversas casas de show, a gente tem diversos lugares de cultura muito dispostos a dialogar. E ela é cada vez mais popular, mas não no sentido populista, assim. Cada vez uma coisa que as pessoas podem propor mais, e essas organizações estão mais abertas, assim. Então acho que a cultura em Sorocaba, ela de fato está se tornando cada vez mais cultural e menos eventista, assim. Não são grandes eventos que a gente tem a população propondo e realizando diversas coisas. Eu acho que Sorocaba é uma cidade muito fértil para isso. O que você sente falta, assim, o que você percebe aí que o pessoal não entende ainda esse ramo? Cara, eu acho que um diálogo maior com o poder público. O poder público está perdendo uma grande chance aí de tanto economizar muita grana, quanto economizar muito esforço, quanto contemplar mais a população, mudando esse plano cultural atual, assim, que é meio muito centrado e muito focado demais pela política partidária que a gente vive aqui. Eu acho que o poder público ele poderia dialogar melhor com essas instituições e com a população em geral mesmo, assim. Acho que falta um diálogo maior. Você acha que talvez seja um desinteresse? Eu acho que eu prefiro pensar que não é um desinteresse, mas é uma falta de conhecimento mesmo, assim, porque é um negócio que, do meu ponto de vista, é muita burrice você não dialogar com setores culturais que querem trabalhar em parceria com o poder público. Eles não querem depender do poder público, eles não querem tirar nada do poder público. Eles querem realizar aquilo que o poder público supostamente deveria realizar e não está realizando. Então, eu prefiro pensar que é uma ingenuidade deles do que um desinteresse. E como vocês divulgam o trabalho que vocês fazem? Através da internet mesmo? Tem outros os meios que você divulga? Tem diversas formas, cara. A gente tem uma assessoria de imprensa forte para trabalhar nas mídias tradicionais. A gente tem a internet, a gente tem diversos agentes que são entusiastas dos projetos, que se entendem. As próprias bandas estão cada vez... Bandas, os artistas visuais, diretores de cinema, eles são cada vez mais interessados, que a gente acredita no conceito de cidadão multimídia, assim. Hoje em dia, a gente não precisa mais de grandes veículos de mídia, cada pessoa ela pode fazer seu vídeo, ela pode escrever sua resenha, a gente tem vários veículos que dão vazão a isso. Então, assim, a gente trabalha nos veículos de mídia tradicional, claro, a gente divulga pela internet, mas eu acho que o maior triunfo, assim, são os indivíduos que estão conectados a essa rede, que conseguem espalhar essas notícias, esses eventos, enfim. E a relação daqui de Sorocaba com as outras cidades? Tem essa relação? Costuma trocar ideias? Como funciona? A rede do Fora do Eixo, cara, é uma rede com mais de 100 pontos aí pelo Brasil inteiro. Uma troca intensa o tempo todo, assim, uma troca de conhecimento, uma troca de tecnologia, uma troca de pessoal qualificado para fazer as coisas. E Sorocaba, com a Casa Fora do Eixo, entra também nessa perspectiva muito intensa de trocas. Então a nossa relação com o interior de São Paulo, que vem se fortalecendo muito nesse sentido dos coletivos culturais, é muito boa, assim, cara. A gente nunca se sentiu desamparado. Assim, o Sorocaba, como está no sentido das outras? O Fora do Eixo daqui para as demais? Cara, eu acho que a gente está conseguindo andar numa velocidade bem legal, assim. A gente chegou com uma proposta mais ousada de coletivo, assim. A gente já se entregou a um caixa coletivo, que é um formato que a gente trabalha. Como seria essa proposta mais ousada que você disse? A gente não ficou esperando ter portos seguros pra gente dar passos maiores, assim. A gente já entrou com as tecnologias que essa rede criou, a gente já entrou de cabeça, já se propôs, já entrou numa velocidade muito grande, assim. Então a gente está conseguindo demandar das outras cidades um resultado legal, assim. A galera olha pra Sorocaba e fala assim, puta, os caras estão numa velocidade legal, por que a gente não faz isso aqui? E tá conseguindo puxar, essa rede ela se puxa, tá sempre se puxando, assim. O coletivo de Campinas olha pra gente, vai mais rápido, a gente olha pro coletivo de Araraquara, vai mais rápido. E eu acho que Sorocaba tá numa velocidade muito legal. E quais são as atividades atuais do coletivo? Cara, a gente está focando agora, principalmente depois desse mês de dezembro, num trabalho de formação
de agentes culturais, mas não de agentes culturais pro fora do eixo ou para nada, assim. A gente quer se propor cada vez mais a dar oficinas, a gente quer se propor cada vez mais a abrir a casa para as pessoas conhecerem, para que as próprias pessoas, sem esse cunho de fora do eixo, sem qualquer marca, consigam produzir as coisas. E dentro disso a gente tem diversos projetos que são estratégicos, assim. A gente tem um clube de cinema que rola de quarta-feira lá na nossa casa, então quem quiser colar, assistir um filme independente, vai lá. E quem quiser produzir junto, vai e chega, ó, quero trabalhar aqui para eu aprender. Vai lá, a gente tem o Domingo na Casa, que é um projeto que leva de 4 a 6 bandas, todo domingo de graça na casa, pra galera se inteirar. Então a gente tem diversos projetos táticos. Que bandas são, assim, tem bandas específicas? Ou não, são bandas do circuito independente mesmo, assim, bandas que trabalham com essa proposta de não depender do mercado, de não depender de nada, assim. E no domingo, né, isso? No domingo na casa. Que horário que é? Das 14 horas às 22 horas. Fora esse também tem outras atividades, tem você falou do cinema, né? Tem clube de cinema, a gente faz show, tipo, organiza eventos em casas de show também, sempre nessa perspectiva de tornar cada vez o ambiente de produção mais solidário, assim. Então a gente troca o que a gente chama de card, que é uma moeda complementar nossa, galera. Se ela não quiser pagar a entrada no show, ela pode chegar e trabalhar junto da gente. Sempre nessa perspectiva de todo mundo crescer junto. Qual é o pensamento para o ano que vem, assim? O que vocês planejam? É trabalhar cada vez mais com essas estruturas que a gente vem criando para tornar cada vez mais horizontal e depender cada vez menos da centralização de uma casa, assim, que as pessoas possam produzir por si mesmas e possam ter espaço para dar vazão para os seus desejos, para os seus anseios. Se o cara quiser ver a banda favorita dele lá, ele vai ter o know-how, ele vai ter como organizar isso, vai saber onde chegar as suas parcerias, sem a gente precisar ser uma produtora, sem a gente precisar ser um mediador, assim. Nosso trabalho é cada vez cortar os mediadores, cada vez mais. Eu acho que a perspectiva para 2012 é focar nesse trabalho de formação mesmo, para cada vez a nossa sociedade, assim, não só em produção cultural, mas em tudo, depender menos de mediadores. Você vê um crescimento na área? Você acompanha há quanto tempo você acompanha? Cara, eu trabalho com o circuito fora do eixo há cerca de 2, 3 anos, assim. E você pôde ver uma mudança já nesse tempo? Demais. Pelo Congresso Nacional, que a gente se reúne anualmente, assim. Congresso nem é mais nacional, assim. A gente teve um congresso em Uberlândia no ano passado com 500 inscritos. E semana passada a gente teve um congresso em São Paulo com 1.500 inscritos. Hoje o número de pessoas que sobrevive dessa forma solidária, que mora nas casas, que vive de um caixa coletivo, é uma parcela significativa da sociedade, assim. Então a gente está conseguindo ressignificar a economia, a gente está conseguindo ressignificar várias coisas, que não é nem só um crescimento quantitativo, mas ele é muito mais qualitativo. Bom, a entrevista no Focas da Rede vai chegando ao seu final. Eu gostaria de abrir o espaço para você, Pedro, deixar seu recado. Nunca façam nada sozinho. A gente tem uma rede de gente interessada em fazer muita coisa. Hoje em dia é muito fácil você se articular com todos os mecanismos de divulgação, todos os mecanismos de comunicação que a gente tem. E esse mercado de acúmulo vai morrer, cara. Então nunca faça nada sozinho e sempre faça o que você quer. É isso. O programa Focas na Rede vai ficando por aqui. Muito obrigado, Pedro, pela entrevista. Até a semana que vem com uma nova entrevista. Tchau.